Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. E hoje nós iniciamos um novo livro da Bíblia, né, meu amor? Sim, hoje nós vamos iniciar com vocês a leitura de Jeremias. Nós gastamos os últimos 2 meses meditando com a leitura do profeta Isaías e fomos tão abençoados, além de relembrar as profecias, as histórias, recebendo novas revelações do Senhor. E um pouco depois de Isaías viveu o profeta Jeremias. Jeremias ministrou durante o período dos últimos 5 reis de Judá, no sul de Israel. Podemos considerar até mesmo 3 reinados apenas, porque 2 dos 5 reinados sobre o qual Jeremias ministrou duraram apenas 3 meses. O período de cativeiro já estava aproximando, conforme Isaías e outros profetas profetizaram, e Jeremias foi chamado pelo Senhor desde o ventre da sua mãe para ministrar a reis e a nações e a anunciar uma palavra de juízo. Jeremias nesse texto, como vamos ver, foi chamado para destruir e para arrancar, mas ele também foi chamado para construir e edificar. Ele também traz uma mensagem de esperança, conhecido como profeta chorão, é aquele que vai clamar ao Senhor pelo povo, vai clamar ao povo também para que volte o seu coração arrependido ao Senhor. Tenho certeza de que vamos aprender muito com essa leitura de Jeremias. Vão ser também aproximadamente 2 meses. Então, se você tem buscado aprofundar o seu relacionamento com Deus, amadurecer a sua fé, te convidamos a acompanhar conosco de forma profunda essa meditação, capítulo por capítulo, com a leitura do profeta Jeremias, escolhido desde o ventre da sua mãe para ser um profeta às nações. Vamos ver como Deus o chamou e lhe deu um propósito específico e é o mesmo para cada um de nós, né? Sim, Deus e hoje é tem um plano. interessante que eu vou estar ensinando também as crianças na igreja, no ministério infantil, e o profeta que nós vamos falar hoje é o profeta Jeremias. E eu e o Thiago estávamos vendo o estudo e foi muito interessante a mensagem simples mensagem para crianças de 3, 4 anos que eu ensino lá na igreja, e a mensagem de Jeremias para eles aprenderem sobre Jeremias é que Deus ama eles, né? Que Deus nos ama e Deus tem um plano. E é muito famoso o verso de Jeremias 29 que fala que Deus sabe os planos que Ele tem sobre a nossa vida. E é planos de paz, de prosperidade e não de causar danos a nós. Então vamos juntos nessa leitura que nós estamos super empolgados, felizes de fazer aqui com vocês. Depois de tanto tempo que nós não pegávamos assim todo o livro de Jeremias, porque nós estamos aqui na live já há 3 anos fazendo isso, então nós temos lido cada mês com vocês o livro que é o livro que está na nossa sequência bíblica. Então nós estamos super empolgados a retornar a Jeremias e ver esse clamor, cada mensagem que Deus deu a ele. Isso nos mostra que Deus também tem planos sobre nós e Ele também deseja que nós estejamos compartilhando essa mensagem. Essa é outra mensagem também que eu vou estar passando para as crianças, que nós precisamos compartilhar sobre o Senhor as mensagens, aquilo que Deus tem falado conosco. Então vamos juntos nessa leitura, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo para falar conosco durante esse tempo que nós estaremos juntos. Sim. Acompanhe conosco. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Sempre a recebemos com alegria e gratidão e pedimos ao Teu Espírito Santo que seja o nosso mestre e aplique as verdades da Tua palavra às nossas mentes e corações. Especialmente consagramos ao Senhor essa nova leitura que iniciamos hoje, Pai. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. Unge a Tua palavra para que ela venha a cada um de nós e produza o fruto para o qual está sendo lançada. Recebemos a Tua palavra com alegria e gratidão e oramos te pedindo entendimento e revelação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Acompanhe conosco então, esse é um capítulo curtinho de apenas 3 minutos. Jeremias capítulo 1, diz assim. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então, alguns reis, que quem acompanhou conosco a leitura que nós fizemos de reis, de crônicas, nós estamos aqui com os reis. Então, fala do rei Josias, do rei Jeoaquim
e do rei Zedequias. Então Jeremias, ele foi, no mesmo tempo desses reis, ele estava profetizando até o tempo que eles foram exilados. Sim, assim como nós vemos anteriormente que o profeta Isaías viveu cerca de 8 séculos antes de Cristo, Jeremias viveu mais ou menos em torno do século VI antes de Cristo. E de Josias até a ida do povo de Judá para o cativeiro na Babilônia, houve na verdade 5 reis, como eu mencionei no início. Se você for ler no segundo livro dos reis de Israel, mostra que de Josias, aquele menino que começou a reinar com 8 anos, até Zedequias, que foi o último rei por ocasião da ida do povo de Judá para a Babilônia, houve na verdade 5 reis, mas a pessoa que escreveu a introdução do livro de Jeremias, nesses 3 primeiros versos, menciona 3 reis apenas, porque os outros 2 reinaram simbolicamente por apenas 3 meses. Mas o Senhor chamou Jeremias para declarar a palavra dele, o que haveria de acontecer nos próximos anos, e essa palavra não se refere apenas à história de Israel, mas também aos dias da Igreja de Jesus, inclusive a cada um de nós e nossas famílias. Jeremias 1:4, olha que lindo essa palavra, Deus falou a Jeremias, e você pode no seu contexto recebê-la também de acordo com a sua realidade, quando Jeremias escreveu: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de você nascer e antes de você sair do ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, Deus já havia te escolhido e te dado um propósito específico. Talvez não de ser um profeta, mas de ser ou aquilo que você sabe ou que você está descobrindo que Deus te chamou para ser. Eu e a Rafa, por exemplo, descobrimos, buscando o Senhor, que Deus tem nos chamado como um casal, como uma família, para abençoarmos famílias de todas as nações com o Evangelho de Jesus. Então temos dedicado a nossa vida, todos os nossos recursos, toda a nossa energia para isso, como essa live que nós fazemos diariamente, para exclusivamente meditarmos na Palavra de Deus e orarmos pelas nossas famílias. Uma maneira de nós abençoarmos aqueles de fala portuguesa, muitos dos nossos amigos, familiares que estão no Brasil, e aqui em Austin, no Texas, onde moramos, servimos famílias de todas as nações, também com algumas atividades filantrópicas em parceria com igrejas, com outras organizações, fazemos distribuição de alimentos, distribuição de roupas, de fraldas para bebês, e em tudo isso compartilhamos a mensagem do Evangelho, oramos por muitas famílias a cada semana, ministramos e discipulamos também os voluntários, os doadores com quem nós trabalhamos a cada dia, e assim nós vamos descobrindo, Deus também tem um plano para a sua vida, um propósito para você desde o ventre da sua mãe. Sim, isso também se confirma no Salmo 139, quando fala também que Deus nos conhece quando Ele estava nos tecendo no ventre da nossa mãe. Então, ainda que você não consiga perceber algo especial, um propósito de Deus na sua vida, Ele tem. Quando Ele te formou, Ele te fez de forma específica, diferente talvez de nós, o seu temperamento, a sua personalidade, a sua forma de falar, mas cada um de nós carregamos algo especial de Deus, que Ele formou com um plano e um propósito para nós. E veja a resposta do profeta Jeremias no capítulo 1, verso 6. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Que lindo, a palavra de Deus reafirmando para nós não temermos e que Ele sempre estará conosco. Verso 9, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, disse Jeremias, e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos. E aqui diz sobre o chamado, vamos dizer, duplo de Jeremias, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também para edificar e plantar. Assim como Isaías, Jeremias também traz uma mensagem de juízo de Deus sobre toda a iniquidade, toda a maldade, e também traz uma mensagem de esperança e salvação, do amor de Deus de restaurar o seu povo. Verso 11. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem,
pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então eu achei bem interessante essa parte que Deus começa a testar se Jeremias estava conseguindo realmente ouvir a voz e ver os sinais que Deus estava tendo. Então a primeira vez Deus perguntou: o que você vê, Jeremias? Então ele descreve o que ele estava vendo da parte de Deus. Sim, e no hebraico a palavra amendoeira é semelhante à palavra vigiar. Então quando Jeremias diz que viu um galho de amendoeira, o Senhor disse: e eu estou vigiando para cumprir a minha palavra, dando a Jeremias, assim como Deus fez com Moisés no início do seu ministério, quando Deus deu a Moisés sinais milagrosos, a convicção de que eu estou te dando uma palavra e eu sou aquele que vigio, que vou fielmente cumpri-la, para que você não fique envergonhado como um profeta meu. No verso 13, a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, e ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vai dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Eu hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém. Então aqui Jeremias está tendo essa missão de levar essa palavra, uma palavra dura às autoridades, aos reis, aos oficiais, mas Deus tem essa promessa falando: eu estou te fortalecendo, eu estarei com você. Ele mostra que Jeremias era jovem, Jeremias estava questionando: eu sou jovem, como eu vou fazer tudo isso? E quando Deus tem o plano e o propósito, o chamado, não importa a sua idade, se você está jovem e se acha incapaz, ou talvez você pode já estar com uma idade um pouco mais avançada e acha que você já fez tudo que você deveria fazer, mas cada um de nós, até o último fôlego nosso de vida, nós temos sim algo, uma missão, algo a cumprir da parte de Deus. Amém. E Jeremias, esse filho de Ilquias, de Anatote, era um sacerdote. Anatote, na região da tribo de Benjamim, era uma cidade de sacerdotes. Como cada uma das 12 tribos de Israel tinha cidade onde os levitas e os sacerdotes moravam, Jeremias foi gerado já desde o ventre da sua mãe com esse propósito de ser um levita, um sacerdote, mas também um profeta às nações, com uma autoridade específica para declarar palavras sobre a vinda do Messias, Jesus, o nosso Salvador, e também sobre aquilo que aconteceria, tanto no contexto de Israel como das nações. A gente vê sobre os escritos de Jeremias nos livros de Esdras e Neemias, por ocasião da reconstrução da cidade e do templo em Jerusalém. Ele é mencionado por Daniel, quando Daniel estava lendo os escritos de Jeremias, ele percebeu que o período do cativeiro, do qual Daniel estava participando com o povo de Judá, duraria 70 anos. Então Daniel diz que ele entendeu, está em Daniel capítulo 9, que pelos escritos do profeta Jeremias, o cativeiro do qual eles estavam participando teria um fim. Isso nos lembra que Deus tem um plano e toda dificuldade, toda crise é temporária, mas Deus está sempre conosco. O evangelista Mateus também menciona os escritos de Jeremias. Olha que interessante, em Mateus capítulo 2, verso 17 diz que então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Isso foi logo depois que Herodes mandou matar todos os meninos que tinham menos de 2 anos, e naquela ocasião José com Maria pegam o bebê Jesus e fogem para o Egito. Mas se cumpriu o que foi escrito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos, fazendo aqui uma alusão ao povo daquela região, e não quer ser consolada por eles, porque eles já não existem. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelos filhos de Israel, e as deram para comprar o campo do oleiro,
como o Senhor me havia ordenado. Isso está em Mateus capítulo 27. Depois da morte de Jesus, aquelas 30 moedas de prata utilizadas por Judas Iscariotes, depois que ele se suicidou, as 30 moedas de prata foram usadas para comprar um campo chamado Campo do Oleiro. Então, Mateus menciona pelo menos 2 vezes escritos de Jeremias. Ele também está mencionado no livro dos Hebreus. E ao longo dessa leitura nós vamos ver cada uma das profecias e das declarações de Jeremias, como ela está conectada ao redor das demais escrituras sagradas e como Jeremias foi confiado como um profeta do Senhor, porque ele falou com autoridade, ele foi preso, ele sofreu pela palavra do Senhor e a palavra do Senhor através de Jeremias se cumpriu. Ele viveu o seu propósito e os planos de Deus para a vida dele. E nós queremos o mesmo para nós e para as nossas famílias. Amém. Então a Rafa vai orar agora. Eu te convido a colocar diante do Senhor a sua família. Vamos orar por essa nova semana que estamos iniciando. E se existe alguma preocupação, alguma decisão difícil que você tenha a tomar nesses dias, ou mesmo um motivo de gratidão, vamos colocar diante do Senhor e vamos orar juntos pelas nossas famílias, lembrando-nos de que Deus nos ama, está sempre conosco e Deus sempre tem um plano. Amém. Vamos Pai, orar juntos. muito obrigado. Nós te louvamos, te agradecemos por esse novo dia, por essa nova semana, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós queremos te agradecer, meu Pai. E eu também quero apresentar a ti essa primeira, Senhor, esse primeiro capítulo do livro de Jeremias, esse profeta que declara, Pai, aquilo que o Senhor tem a dizer ao teu povo e que nós possamos aprender através dessas profecias, através, Amém, Pai, da Pai. vida de Jeremias, através do chamado que o Senhor teve sobre ele e que nós possamos também reconhecer, Pai, que o Senhor nos chama, que o Senhor nos fez no ventre da nossa mãe com um chamado específico, com um propósito, com dons e talentos, que cada um de nós não estejamos, Pai, perdidos ou até mesmo andando de um lado para o outro, tentando copiar as pessoas, Verdade. mas que nós possamos olhar, Pai, para o Senhor e através do Senhor, Pai, perceber quem nós somos em Ti. Então, em nome de Jesus, que seja um tempo, esse tempo de leitura, todo esse livro de revelação, um Amém, tempo, Pai. Pai, de descoberta, um tempo, Pai, de olharmos para o Senhor, um tempo de vermos, Pai, a bondade e a fidelidade do Senhor mesmo em tempos difíceis. E que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos ver, Pai. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, Amém,